Agora você que está chegando, preste atenção que a gente vai trazer os detalhes em relação a uma investigação que é feita lá na cidade de Patos de Minas por parte da Polícia Civil, que concluiu um homicídio que aconteceu no ano passado, precisamente em agosto de 2023. 4 pessoas foram indiciadas nesse crime. Vamos entender esse fato. Você está lembrando dessas imagens que foi mostrada aqui no nosso Balanço Geral, na localização, infelizmente, de uma vítima. Você está vendo aí o trabalho que foi feito pela polícia, uma área extremamente afastada. Rafael Ribeiro está comigo, meu xará, para trazer os detalhes, junto com ele, delegado Dr. Luiz Mauro, direto de Patos de Minas, para explicar sobre esse trabalho de conclusão feito pela Polícia Civil, depois que juntaram todas as peças em relação a esse crime que aconteceu no ano de 2023. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. E não foi fácil juntar todas essas peças. Pensa só, Rafa, uma situação em que uma pessoa, um funcionário de uma fazenda, estava ali no pasto olhando umas vacas quando ele se depara com o corpo de um homem. Sem identificação nenhuma. Aí a polícia militar é chamada. Se trata de uma vítima de 35 anos. Até então, a polícia civil, para investigar toda a situação, tinha apenas um corpo com um maço de cigarro, alguns documentos ali que não comprovaram quem seria ele, mas não era documento de identificação nem nada. E aí a polícia teve que investigar. Você falou de 4 indiciados, esses 4 são agora, porque no início das investigações, 2 pessoas já haviam sido presas. E agora a gente volta, com o indiciamento de mais 4 pessoas, e a pergunta que eu tenho para fazer ao senhor é o seguinte: como que o senhor conseguiu levantar tantos nomes assim em algo que se tratava apenas de uma pessoa ali no meio do pasto, sem identificação nenhuma, sem suspeita de morte nenhuma? Como foi que vocês conseguiram fazer esse trabalho? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Então, o trabalho sempre realizado através de muita coragem. Coragem dos policiais que estão no dia a dia, coragem principalmente da sociedade que passa informação e não tem medo desses pseudo-terroristas que querem aí dizer que podem fazer e acontecer na cidade, e isso vai sendo mostrado que não. A partir desse momento em que a polícia iniciou os trabalhos de investigação, já conseguimos identificar com plena convicção 2 indivíduos que teriam sido aqueles que estavam mais próximos da vítima no momento dos disparos e que efetivamente efetuaram disparos contra a vítima. Ele foi levado para esse local e ali executado? Sim, ele foi feito uma espécie de casinha, bolaram um plano para que ele fosse até o local, porque a vítima, segundo consta, estaria devendo a traficantes de droga uma quantidade em dinheiro, e por conta disso ele foi marcado para morrer. E aí o que a polícia entendeu nessa situação? Qual a motivação do crime? Motivação seria, então, essa dívida, que essa vítima teria, uma dívida de aproximadamente R$200, em que veio, então, a esses indivíduos, esses 6 indivíduos, a se montarem e fazerem com que essa vítima fosse até o local, enganada, como se ela fosse buscar algum material que seria desses outros traficantes, e lá eles efetuaram então disparo de arma de fogo, cada um dividindo tarefas, não todos efetuaram os disparos, mas isso não implica na responsabilização de todos eles. Todos aqueles que incitam, instigam ou que auxiliam de alguma forma o crime vão também cumprir a mesma situação penal, vão estar aí no mesmo tipo penal. 2 pessoas presas na época do crime já foram indiciadas. O que as pessoas fizeram, o papel dessas 2 pessoas? E essas outras 4, qual o papel delas também dentro desse crime? Bem, nós temos essas 2 pessoas seriam aquelas que efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima, e depois disso nós temos essas outras 4 pessoas, um menor de idade, que teria ajudado a levar a vítima até o local nessa emboscada, outro indivíduo que também teria contribuído nessa situação de dar tranquilidade para que a vítima fosse naquele local. Temos aí o mandante do crime, vamos dizer assim, a pessoa de maior qualificação dentro dessa linha de criminalidade nesse caso. Esses indivíduos aí então, e mais um que também teria auxiliado nessa situação do crime. Então todos esses aí contribuíram de alguma forma para que o crime fosse executado da forma que foi, de uma maneira em que seria muito difícil da Polícia Civil desenvolver um trabalho de investigação. Mas a gente conta muito com o grande arquiteto do universo, que é Deus, além disso com a população, que vem mostrando muito afinco, muita força, e sob a coordenação aqui no caso da Polícia Civil, do Dr. Jean-Pierre e do Dr. Flávio, respectivamente, o chefe de departamento e o delegado regional.
Quando o senhor fala em pseudo-terrorismo, o senhor está se referindo a esse tribunal do crime. A vítima foi morta por conta de R$ 200, um valor muito pequeno para uma vida. A vida não tem preço, né? E as pessoas têm que saber disso. E aquelas que cometem esse crime vão pagar o preço judicialmente, né, por terem cometido esse crime. E esse preço é cumprir a sua pena na cadeia, né, conforme os ditames da lei. Ou seja, demorou esse tempo todo, mas a polícia conseguiu levantar todos os nomes, tem tecnologia para isso, não fica escondido, né, doutor? Exatamente, a gente conta muito com a população, conta com a mídia, né? As pessoas que têm informações sobre qualquer delito devem passar isso para os órgãos de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, tem o canal 181, tem o 90 aqui da cidade, tem aqui a delegacia mesmo para vir, tem a mídia, vocês podem passar isso, depois é filtrado de alguma forma e chega aqui, mas não deixem de denunciar. Não deixe de denunciar os crimes. O mais importante é saber que a Polícia Civil, qualquer órgão de segurança, não tem bola de cristal. Precisa realmente do apoio e da coragem, e que nós estamos vendo aqui, da população. Sem essa coragem, não tem como a Polícia Civil fazer o seu trabalho de investigação. Sem a troca de informações com a Polícia Militar, da mesma forma, ficaria muito mais difícil de chegar a conclusões de inquérito com rapidez que nós estamos chegando. Então é muito importante termos essa coragem de levar isso aí à população e mostrar que o trabalho sendo realizado pela população chega ao seu final com uma conclusão de não só aqueles 2 indivíduos que efetivamente efetuaram os disparos, mas todos aqueles que contribuíram para o crime. Todos eles têm que ser responsabilizados. E é isso que a Polícia Civil vai atrás de responsabilizar não só um ou outro, mas sim todos os que praticam esses crimes. Doutor, muito obrigado pelas informações, tá? E Rafa, é importante lembrar que toda a população pode denunciar. 181, Disque Denúncia Unificado das Polícias, não precisa revelar o nome, ou também no 90, que é o número da Polícia Militar, as pessoas podem entrar em contato, fazer uma denúncia anônima, a polícia não vai atrás de você depois para buscar mais informações, é só aquilo, a polícia que investiga. Então, por isso que a gente vem divulgando isso aqui na tela do Balanço Geral, as pessoas estão se encorajando mais em fazer essas denúncias, viu, Rafa? E é tão importante isso, né? A denúncia é fundamental, a gente fala isso constantemente. Parabéns ao trabalho da polícia, a gente sabe que existem inúmeras peças, existem grupos criminosos que vêm atuando ali na região, o que vem dificultando, né, e muito o trabalho da delegacia, mas a polícia está lá preparada para dar uma resposta em relação a esses casos e encontrar os envolvidos por esses crimes.